João capítulo 2, verso 18 até o versículo 23, diz assim, 1 de João: Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Eles foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não sabíeis a verdade, antes porque a sabíeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Que Deus nos abençoe. Nós fizemos a leitura do verso 18 até o verso 23. Meus amados irmãos, a vida cristã é uma batalha, e não é uma batalha fácil. Nós temos que entender, como Paulo fala na carta aos Efésios, que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, ou seja, a nossa luta não é contra pessoas físicas, mas a nossa luta é contra as hostes espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, nós precisamos compreender claramente isso. Quando nós nos tornamos cristãos, nós saímos do império das trevas, das garras de Satanás, e viemos para a luz de Cristo. No entanto, eu quero lembrar os irmãos, e a Bíblia sempre nos dá essa mensagem de que nós, enquanto estivermos aqui, nós estamos sendo atacados. Estamos sendo, vamos dizer assim, alvejados, né, pela a força maligna. E João, então, ele está escrevendo porque ele está preocupado com a saúde doutrinária da igreja. Alguns falsos mestres se haviam levantado do meio da igreja, saíram do meio do povo de Deus e começaram a ensinar outras doutrinas, e dentre elas, como nós já falamos aqui, eles estavam negando a encarnação de Cristo. E ao negar a encarnação de Cristo, eles também estavam negando a verdade de Deus. Foi Deus quem enviou o seu Filho, e seu Filho se encarnou e se fez um de nós. Então, João está alertando a igreja e relembrando a igreja de coisas que eles já haviam aprendido. Mas o apóstolo, então, ele carinhosamente diz filhinhos. Quero lembrar aos irmãos que essa maneira de João tratar a igreja, porque ele amava a igreja. Ele sabia que a igreja pertencia a Cristo, que Cristo ama cada um das suas ovelhas, e João também, como pastor, que tem um coração que foi modelado ao coração de Cristo, ele então, amando a igreja, chama de filhinhos. E aí então ele faz o alerta, ele diz, já é a última hora. Essa expressão aqui, irmãos, é de algo que está caminhando para o final, de algo que está no seu último momento. Então, João está dizendo, nós já estamos vivendo no último momento. João não está falando de uma coisa futura, de algo que vai acontecer ainda. João está falando de algo presente. Ele diz, nós já estamos no último momento. Nós já estamos no final. Em alguns minutos, ou em algumas horas, ou em alguns dias, em alguns anos, todo esse mundo mal que nós estamos contemplando vai acabar. Ele está no último momento dele. Quero lembrar aos irmãos que quando Cristo vem ao mundo, ele inaugura o final dos últimos tempos. Se os irmãos tiverem a curiosidade, creio que tem, creio que os irmãos já leram lá, no Antigo Testamento, eles olhavam para a vinda do Messias como os últimos dias. Por isso que os profetas diziam, nos últimos dias, nos últimos tempos, ou naqueles dias. Nós encontramos essa expressão lá em Gênesis capítulo 49,
quando Jacó chama os seus filhos para abençoá-los, ele diz assim: venham a mim, porque eu vou dizer a vocês o que vai acontecer nos últimos dias. Então, em Gênesis, nós temos o começo e temos também uma declaração do final dos últimos tempos. E os profetas, então, dizem que os últimos dias seria inaugurado pela vinda do Senhor Jesus. Então, quando Cristo se encarna, ele inaugura o começo do final. E agora, então, quando ele sobe aos céus, nós aguardamos a sua volta. Então, João está tratando, então, esses dias como as últimas horas. As últimas horas. Eu me lembro que quando a minha tia ia me buscar para ir para a casa dela, lá em São Paulo, e eu ficava ali olhando no relógio os últimos momentos que eu ia sair dali para entrar no ônibus e ir para São Paulo. Eu não via a hora disso acontecer. Últimos tempos. E chegava o horário, tomávamos o ônibus e íamos para a casa dela. Então, observe que João está dizendo algo muito parecido. Olha, nós já estamos vivendo nas últimas horas. Quando João disse isso, irmãos, ou o dia que ele disse isso, já se passaram praticamente 2000 anos. Isso quer dizer que, se João estava dizendo que estava perto, quem dirá nós então? Então, ele diz que nós estamos vivendo nas últimas horas, naquilo que o próprio Daniel pregou e ensinou, e quando Paulo também escreve a sua segunda carta para Timóteo, ele diz nos últimos dias, e é uma referência aos dias que Paulo vivia e os dias que nós também estamos vivendo. E ele diz aí, então, filhinhos, já na última hora, no final nos últimos momentos deste mundo mau, desta atmosfera pecadora, ele diz: e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos, que é a última hora. Então, agora, João diz qual vai ser a característica desses últimos dias. Ele diz que nesses últimos dias viria o anticristo. Mas antes da sua chegada definitiva, porque ele vai chegar naquele momento final. É como se faltasse um minuto para Cristo voltar, então aí surge o anticristo. Mas antes que ele surge nesse último momento, ele diz: muitos anticristos têm surgido. A palavra anticristo aqui, ela tem dois sentidos. O primeiro sentido é alguém que é contra Cristo. É alguém que batalha contra Cristo. Ou então, é alguém que quer se assentar no lugar de Cristo. Então, são essas duas ideias que nós temos aqui com relação ao anticristo. Alguém que é contra ele, ou alguém que quer se assentar no lugar dele, no trono. Então, João diz, muitos anticristos têm surgido. Têm surgido. Bem, irmãos, o anticristo, o propósito dele é criar seitas e heresias. São aqueles que pegam a verdade e deturpam a verdade, ensinando que Cristo não é homem, ensinando que Cristo não é soberano. No caso da carta de Judas, é isso que eles diziam. Não, Cristo não é o soberano. Cristo não é o soberano. E Judas diz sim, ele é. Então, o anticristo, ou quem tem o espírito do anticristo, é aquele que deturpa a palavra de Deus. É aquele que deturpa a mensagem do Evangelho. É aquele que pega a verdade e transforma a verdade em uma heresia. Ele consegue pegar as Escrituras e fazer algo que deturpe a verdade, levando alguns a pensar que aquela mentira é verdade. Então, João diz, olha, nessas últimas horas, nós teremos uma grande manifestação de anticristos. Aqueles que virão no espírito do anticristo, no espírito de Satanás, que vai ser influenciado por Satanás, e que vai usar a verdade e deturpar a verdade com o objetivo de enganar o povo de Deus, os eleitos. Porque aqueles que não são salvos correrão atrás deles. E Jesus fala que os falsos mestres viriam e multidões acompanhariam os falsos mestres. E isso seria sinal que a sua volta está bem às portas. Como Tiago também usa na sua carta, essa expressão, as portas. Então ele diz que nos últimos dias haveria muitos anticristos. Então o anticristo, ele está sendo... vamos dizer assim,
os anticristos, né, aqueles que têm o espírito do anticristo, está preparando vamos dizer assim, o caminho para que chegue aquele que é o anticristo. Nós não sabemos quem é. E não pense, os irmãos, que o anticristo, ele vai sair do meio político, não vai. O anticristo sairá do meio religioso. É alguém religioso. É alguém que está no meio da igreja, no meio do povo de Deus, e vai surgir do meio do povo de Deus, conforme João diz. Então não se engane, ele virá do meio religioso, do meio dos fiéis. Então alguém se levantará como dizendo: eu sou o Cristo, eu sou o Salvador. Ele vai se colocar no lugar de Cristo, e o objetivo dele é enganar a muitos, e muitos serão enganados. Muitos correrão atrás do anticristo. Então, João diz: olha, o anticristo virá, mas nesse momento estamos vendo aqui uma manifestação de muitos anticristos que têm surgido. E ele diz: por que isso tem acontecido? Porque é a última hora. É a última hora. Eu não sei se alguns dos irmãos aqui já foram em algum matadouro daqueles antigos. E eu me lembro que eu sempre ia lá para ver o indivíduo matar lá o boi, né? E naquela época não se comprava pé de boi, você ganhava. A gente ia lá, via matar, depois ganhava o pé de boi. Mas havia uma coisa interessante, que quando o indivíduo batia na cabeça do boi e o touro caía, uma das coisas que eles não faziam é ir atrás da perna dele. Porque eles diziam: olha, o último suspiro do touro, ele vai colocar toda a força dele na sua perna. E se você tocasse na perna, ele dava o soco e morria. Então, por que aumenta tantos anticristos assim? Porque o fim de Satanás, o fim da besta, do falso profeta, está às portas. E eles então agora reúnem toda a força que eles têm, todo o poder que eles têm, para tentar vencer a Cristo Jesus, mas não vão conseguir. Então, por isso que na medida que Cristo está chegando, o aumento do mal se espalha, porque o fim deles está próximo, e eles vão dar o último coice, tentando levar alguém com eles. Então João diz: olha, por que é a última hora? Ele diz: porque muitos anticristos têm surgido, e vocês sabem disso, vocês têm tido esse conhecimento, que muitos falsos mestres têm surgido e procurado deturpar o verdadeiro evangelho. Meus amados irmãos, eu não vou citar nomes aqui, até porque João não faz isso, e nós encontramos os apóstolos também não fazendo isso, mas eles alertam a igreja. Nos nossos dias, há muitos falsos mestres nas televisões. Há muitos homens que antes pareciam ser piedosos, hoje estão pregando heresias. Há muitos homens que tinham compromisso com a palavra, e pelo menos era o que parecia naquele período, e hoje estão pregando besteiras, falando besteira a respeito de Cristo. E isso tem acontecido e tem saído de denominações firmes. Denominações firmes. Pessoas que foram influentes naquela denominação, de repente se levantaram falando contra a Bíblia, falando contra Cristo, dando uma outra interpretação do Evangelho. Então, é importante que nós entendamos isso, que do meio do povo de Deus é que saem os falsos mestres. Não se engane, eles não virão do meio político, embora vão usar a política como fez na época de Cristo, para perseguir a igreja, mas entenda que ele vai sair do meio religioso, e esse anticristo será um homem religioso. Será um homem do meio do povo de Deus, que vai se levantar, assim como esses aqui se levantaram e pregaram heresia. E aí João então vai dizer isso aqui no verso 19, ele diz: eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Observe que João usa a palavra nossos aqui. Parece que esses homens faziam parte do meio apostólico. É bem provável que foram discípulos dos apóstolos. Paulo fala de dois: Alexandre, o latoeiro, e Demas. Parece que Paulo discipulou esses homens.
Eles caminharam com Paulo e de repente abandonaram Paulo. E Paulo diz: Alexandre, o latoeiro, me causou diversas dores. Ele alerta Timóteo para que Timóteo também fugisse dele, porque ele era um problema. E tinha também o tal de Demas. Então, parece que João está dizendo que esses homens que estão com o espírito de anticristo estavam no meio dos apóstolos. Eles aprenderam com os apóstolos. Eles foram discipulados pelos apóstolos. Bom, irmãos, aqui está um bom argumento para nós não desanimarmos, porque se um dia você discipular alguém e essa pessoa se desviar, não é culpa sua, porque Paulo passou por isso, João passou por isso, e o próprio Jesus passou por isso. Veja o caso de Judas. Mas João diz, era dos nossos, ou melhor, estava no nosso meio, mas saíram do nosso meio. E por que saíram? Porque não era nosso. A expressão aí que João usa, e saíram do nosso meio, entretanto, e não eram dos nossos, é como se João estivesse falando de uma maneira providencial de Deus, ou seja, Deus atuou de tal maneira que separou o joio do trigo. E nesse caso aqui então, providencialmente, Deus tirou eles do meio, e eles então se manifestaram aqui o espírito do anticristo. Então, observe que a ideia que João passa é que esses que têm o espírito do anticristo saem do meio da igreja. São homens que estudaram teologia bíblica. Foram homens que aprenderam do Evangelho. Foram homens que estiveram no meio de pessoas piedosas, tementes a Deus. É bem provável que talvez o autor de Hebreus está falando algo nesse sentido. Esses homens aqui, eles se apostataram da fé. Mas por que fizeram isso? Porque nunca foram crentes. Nunca foram salvos. Nunca foram iluminados pelo Espírito Santo, nunca foram regenerados, porque é impossível que alguém que foi transformado por Deus abandone a fé. O crente pode ter momentos de fraqueza, ele pode ter alguns momentos de esfriamento, mas ele reage, ele busca novamente aquecer o seu coração, ele busca novamente a voltar a Deus. Então, esses homens aqui abandonaram o meio cristão. E por que fizeram isso? João deixa bem claro aí. Não era dos nossos, ou não eram dos nossos, porque ele diz, se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E nessa carta aqui, irmãos, João fala sobre novo nascimento, sobre conversão, sobre mudança de vida. E ele mostra que foi obra do Espírito Santo. Então, quem é movido, quem é transformado pelo Espírito Santo, jamais abandona a fé. Ainda que tenha momentos de fraquezas, mas eles são fortalecidos pelo Espírito Santo. Então, João diz, saíram dos nossos. Isso quer dizer, meu irmão, minha irmã, que pode acontecer. De pessoas que entram na igreja, aprendem, recebem o ensino e de repente se revoltam com a igreja. E na verdade não é com a igreja, é com Cristo. Se revoltam com Cristo, com as Escrituras, e começam a pregar heresias. Então João diz que esses falsos mestres estavam no meio deles e eles saíram por providência divina, sim, e saíram porque não pertenciam à igreja, ou seja, não eram convertidos, não eram transformados, não eram de fato mudados por Deus, mas estavam no meio do povo de Deus. Na carta aos Hebreus, que é um texto muito mal interpretado por muitas pessoas, muitas vezes, e é um texto difícil, ele diz assim, no capítulo 6, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram um dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivado, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitado e perto está da maldição e o seu fim é ser queimado. Então, muitas vezes esse texto foi pego para dizer, olha, perde salvação. Mas não é isso que o autor de Hebreus está tratando aqui.
O autor de Hebreus está falando de pessoas que se apostataram. E por que se apostataram? Porque não eram crentes, nunca foram convertidos. Ainda que eles estivessem no meio do povo de Deus, e é assim que funciona. Quem está no meio do povo de Deus recebe bênção também. Veja a mulher de Ló, ela andou com Abraão, e na medida que Deus abençoava Abraão, ela também recebia bênçãos. Veja o caso de José. José abençoou seus irmãos, José abençoou a casa de Potifar, José abençoou a prisão, e José abençoou o faraó. E ele estava ali, Deus abençoava, e também todos que estavam ao redor eram abençoados, mas no entanto, não foram todos que creram. Então eu creio que o autor de Hebreus está falando de pessoas que tiveram conhecimento do Evangelho, até tiveram alguns dons espirituais, no entanto, não eram crentes. E aqui é o caso de Judas. Judas fazia parte dos apóstolos. Ele também pregou. É possível que naquela onda que Cristo mandou eles pregarem, ensinar e curar, ele estava ali. Tanto é que eles voltam com o texto dizendo, olha, nós vimos o diabo fugindo de nós. E Jesus falou assim, não se alegrem por causa disso. Porque vocês curaram, expulsaram demônios, não. Se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Então, irmãos, nesse caso aqui de João, é bem provável que seja isso. Foram pessoas que participaram de alguma maneira do Evangelho, conheceram o Evangelho, conheceram de alguma forma os dons espirituais, no entanto, não eram regeneradas. Saíram do meio do povo e começaram a pregar heresias. E João diz, eles saíram porque não pertencia a nós, ou ao povo de Deus. E aí no verso número 20, ele vai dizer sobre o cristão, ele diz assim, e vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Alguns intérpretes ensinaram que essa palavra unção do santo seria a palavra de Deus. E tem alguns que ensinam que não é o Espírito de Deus. Mas eu acredito que as duas coisas são verdadeiras. Por quê? Porque Cristo foi ungido com o Espírito Santo. E depois Cristo batizou a igreja com o Espírito Santo, que é a mesma ideia de unção. Então, o ponto aqui é que o crente, ele é batizado com o Espírito Santo. Ele é ungido com o Espírito Santo. E por que que o crente não é enganado? Por que que o crente ele não cai da graça de Deus? Por que que ele não perde a sua salvação? E por que que ele não apostata da fé? Porque o Espírito de Deus habita nele. O Espírito de Deus está nele. E o Espírito de Deus confirma a sua fé. Confirma que ele é cristão, confirma que ele é filho de Deus, confirma que ele foi salvo, que ele foi regenerado, que ele foi justificado, foi santificado, que será glorificado assim como Cristo. Então, é ele que nos dá essa segurança, e ele faz isso de que maneira? Por meio da palavra. Ou seja, ele nos habilita a crer e a confiar na palavra de Deus. Então ele diz, vocês, irmãos, possuem a unção do santo, ou seja, Cristo, Jesus os batizou com o Espírito Santo. Eles são o templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita neles, e o Espírito Santo é que ilumina a mente do crente. Então, como que o cristão não será enganado pelo anticristo? Porque o Espírito Santo ilumina os seus olhos, por meio da palavra. Ele abre o seu entendimento, ele esclarece as Escrituras, de tal maneira que o crente compreende quando a voz que está anunciando, se é de Cristo ou se é do diabo. Jesus falou isso, os meus conhecem a minha voz. Eles me conhecem, me seguem. Então, meus amados irmãos, João diz, olha, vocês foram batizados e vocês têm a unção do santo, que é o Espírito Santo, que ilumina, que dirige, que nos ensina, que nos capacita, que nos habilita e que nos faz ver a glória de Cristo Jesus no Evangelho. Então, o que guarda o crente dele não cair e não seguir o anticristo e os anticristos que João está dizendo aqui, é o Espírito Santo que habita nele. E por meio da palavra, dá sabedoria e entendimento para que eles não caiam em tentação. Então ele diz, e vocês conhecem isso, e vocês sabem disso. Ou seja, a igreja sabia que eles eram a habitação do Espírito Santo. Eles tinham essa compreensão de que de fato o Espírito de Deus estava neles, habitando neles e agindo neles. E aí João continua, ele diz, não vos escrevi porque não sabíeis a verdade, antes porque sabíeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade.
O que João está dizendo aqui? O Evangelho é verdadeiro. O Evangelho é a palavra de Deus. E Deus não engana ninguém. Quando Deus diz, olha, se crer vai ser salvo e quem não crer será condenado, Deus não está mentindo. Deus não está enganando. Ele está dizendo a verdade. Então ele diz, quem conhece a verdade não mente. Porque a verdade, ou melhor, a mentira não é produzida pela verdade. E João diz isso porque tinha esses falsos mestres, eles estavam deturpando o Evangelho da graça de Deus e ensinando contrário àquilo que os apóstolos haviam ensinado. Então, ele diz, não, a mentira não procede da verdade. Quem é o pai da mentira é o diabo. Está lá em João 8,44. Ele mente desde o começo. Então, meus irmãos, entenda isso. Evangelho não engana ninguém. A Bíblia não te engana. E se o que pode acontecer é alguém pegar o texto e interpretar errado. E aí propagar isso. É por isso que Calvino diz que estudar Bíblia significa orar e trabalhar. Ou seja, nós temos que estudar as Escrituras, isso leva tempo, isso demora, você tem que compreender e tem que orar. E por que tem que orar? Porque ela é algo superior a nós, é a palavra de Deus. E precisamos ser iluminados pelo Espírito Santo, para entendermos a verdade e aplicar a verdade no coração. Então, João diz, a Bíblia, ou a verdade, não mente. Você não vai ver mentiras na Bíblia. O Evangelho não mente. O que Deus diz, o Evangelho diz. O que o Evangelho diz, Deus diz. É a voz de Deus, é a palavra de Deus. Deus não pode mentir. Ele é a fonte da verdade. Então João diz, quem é mentiroso, melhor, no verso 21, né? Não vos escrevi porque não sabíeis a verdade. Antes, porque a sabíeis. E porque mentira alguma jamais procede da verdade. Então, meus irmãos, temos que tomar cuidado. Não é todo mundo que fala de Deus que está do lado de Deus. A igreja tem que ser crítica, no bom sentido da palavra. Ela tem que avaliar o pregador. E avaliar o pregador à luz das Escrituras. Precisa entender se o que ele está pregando de fato é Bíblia, é a palavra de Deus. Nós temos que ser como os bereanos, que Paulo pregava e eles analisavam para ver o que Paulo estava falando, ou então como os puritanos, quando alguém subia no púlpito e se desviava da palavra, eles se levantavam e viravam de costas, porque o compromisso deles era ouvir a voz de Deus e não a voz do homem. Porque a Bíblia não engana ninguém, o Evangelho não engana ninguém, é a voz de Deus. Então João diz, a mentira procede de Satanás. E aqueles que têm o espírito do anticristo são mentirosos, são falhos, ou melhor, são falsos e querem enganar. E aí ele vai dizer aí o que eles dizem na sua pregação. Quem é o mentiroso, no verso 22? Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Ou seja, então, o que eles negavam? Não é Cristo o Salvador. Não é Jesus o Salvador. Ou então, como no meio liberal tem sido ensinado, eles dizem, olha, a igreja, ela crê num Cristo histórico e num Cristo espiritual. O liberalismo fez isso no meio da igreja. Separou o Cristo. Ou seja, diz, olha, tem um Cristo histórico e tem um Cristo divino. Qual que é o Cristo histórico? É um homem que viveu e assim por diante. E qual é o Cristo divino? É aquilo que está na imaginação da igreja. Ou seja, Cristo, para justificar a ressurreição de Cristo, eles tiveram que criar alguma coisa. Não, aquele que morreu ressuscitou. O que ressuscitou é o divino ou o espiritual. Mas a Bíblia diz, não, quem morreu e quem ressuscitou, sim, foi o Senhor Jesus. Deus homem estava ali. Então João diz, olha, aquele que nega o Filho, esse também nega o Pai. E o anticristo, ele então vai dizer, não é o Cristo, Jesus não é o Cristo. E ao fazer isso, ele nega o Pai, porque foi o Pai que enviou o Filho, para que o Filho se encarnasse. E aí João então conclui dizendo, todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Amados irmãos, eu estou terminando aqui, mas é importante que a gente compreenda isso.
A igreja tem vivido uma época, espero que não os irmãos, mas a igreja de Cristo tem vivido uma época em que ela tem medo de falar da humanidade de Cristo. Ela tem medo de explicar Cristo homem. E isso é um grande problema para nós, e talvez seja porque não tem tido conhecimento de que Cristo foi 100% homem, assim como nós. Ele tinha sangue na sua veia, assim como nós temos. Ele tinha um coração, ele tinha e tem um rim, ele tinha os órgãos que nós temos, ele também tem, ele é 100% homem. E nós temos que entender isso, explicar isso, como 100% Deus. E o que está acontecendo aqui é que esses falsos cristos aqui, ou esses falsos mestres, estão negando a humanidade de Cristo. E se isso, irmãos, for negado, como eu falei aqui há algum tempo, não há salvação. Porque um homem perfeito tinha que tomar o nosso lugar. Um homem perfeito tinha que nos representar. E somente um homem perfeito que agradasse a Deus é que poderia satisfazer Deus. Por isso, 100% homem e 100% Deus. E se nós negarmos a humanidade de Cristo, nós estamos caminhando com os anticristos, porque é isso que eles fazem. Eles deixam de pregar a Cristo na sua plenitude, Deus homem. Então, João diz, aquele que nega o Filho, também nega o Pai. E por quê? Porque quem enviou o Filho para se encarnar foi o Pai. Se não é verdade que o Filho se encarnou, então o Pai se tornou mentiroso. E é impossível que Deus minta. Não é de acordo com a natureza de Deus. Ele é a fonte da verdade. Então João diz, todo aquele que nega o Filho, esse também nega o Pai. Mas aquele que confessa o Filho, ele diz, igualmente o Pai. Igualmente o Pai. Eu quero fazer aqui algumas aplicações. A primeira delas é uma nota de urgência. A igreja deve se despertar para o evangelismo. Muitas pessoas estão sendo enganadas. E muitas vezes nós ficamos em silêncio. Nós precisamos, irmãos, vestir a carapuça de crentes, de salvos, de remidos, e anunciar o evangelho. Você na sua escola, jovem, não seja um covarde lá, testemunhe de Cristo. Não queira andar na onda dos jovens da sua escola, mas façam com que eles andem na sua onda e mostre Cristo para eles. Você está lá na escola que você está porque Deus te colocou lá, para que você pregue o evangelho. Satanás está trabalhando no coração deles, endurecendo o coração deles. É verdade que é o Espírito quem converte, é verdade que é Deus quem transforma, mas você foi chamado para pregar. Você foi chamado para anunciar o evangelho para eles. Você que trabalha em algum lugar, lembre disso. O seu amigo do seu lado, a sua amiga, está sendo enganada por Satanás. Mas você é sal da terra e luz do mundo. Pregue para eles. Anuncie para eles. Ou você não ama almas. Ou você não ama a si mesmo. Ou você não ama Cristo. Ou você não ama os seus irmãos eleitos que ainda estão em trevas. Então, nós devemos implorar a Deus e sermos gastos por Deus para resgatar pecadores dos seus pecados, porque o anticristo está atuando, Satanás está atuando, ele está trabalhando, ele não descansa. A igreja também não pode descansar. A igreja deve lutar, deve batalhar, deve orar, deve partir para cima do inferno e tirar as pessoas que estão sendo mergulhadas no engano e na falsidade. Devemos lembrar os irmãos ainda que nós estamos nos últimos dias, ou nas últimas horas, como João diz aqui. Este mundo que nós estamos vendo será destruído. Este mundo que nós estamos vendo experimentará da ira de Deus. Então, meus irmãos, não coloque o coração aqui. Não se engane com as propostas que o mundo tem oferecido. Mas lembre que a ira de Deus está para ser derramada sobre este mundo. Então, irmãos, devemos nos posicionar e clamar com mais força ainda, porque o dia está chegando. E para você que ainda não tomou uma decisão, você precisa pensar nisso, porque o evangelho não mente.
As Escrituras não mentem. Se você crer, você será salvo. Se você não crer, você será condenado. E é isso que a Bíblia diz. Não tem como, vamos dizer assim, facilitar isso. Não tem outro caminho. O caminho é Cristo Jesus. E se você não se entregar a Cristo Jesus e não crer nele como Deus homem, você está condenado. A ira de Deus está sobre você, conforme o texto diz. Então, meu irmão e minha irmã, e você que me ouve nesta noite, lembre disso. Estamos nas últimas horas. A qualquer momento nós podemos ouvir os céus rasgando e Cristo vindo nas nuvens, com poder e glória. Mas Ele não virá como Salvador, Ele virá como juiz. E aqueles que não abraçaram o Evangelho, e aqueles que não creram no Evangelho, serão condenados. Serão condenados. E João então alerta a igreja: não se deixe enganar, porque eles estão aí. E eles estão aí porque está marcando a última hora deste mundo mau. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que Deus nos ajude a enfrentarmos esses últimos dias para a glória e para a honra do nome dEle. Amém.